Lucas capítulo 24, versículo 49. Pedi ao tecladista que me ajudasse hoje. Nós vamos um pouquinho mais devagar, mas eu sinto que Deus tem algo muito especial para fazer aqui. Todos que acharam, digam amém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha esse aleluia de crente pentecostal. Vou repetir a leitura aqui, porque isso daqui vocês têm que selar essa palavra. Se possível, faz barulho mesmo, porque esse barulho é o barulho que incomoda o inimigo da nossa alma. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que você se assente ainda sobre os seus pés, ainda sobre os seus pés, ainda sobre os seus pés. Para que você se assente, eu vou pedir para você liberar uma palavra sobre a vida do seu irmão, e essa vai ser a tônica da mensagem que eu vou pregar aqui hoje à noite. Que o Espírito Santo inspirou-me para falar-lhes. Diga bem bonito para alguém: não saia da geografia que Deus estabeleceu para você ficar. Diga: não saia, fica. Não entendeu nada, mas vamos entender isso daqui fazendo a exposição bíblica. Se assente, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos desde sábado trazendo ao coração dos irmãos a mensagem mais importante da nossa fé. Desde sábado nós estamos aqui trabalhando e pensando com os irmãos acerca da vida do Cristo, a obra do Cristo, a missão do Cristo, a consumação da obra do Cristo, que foi através da sua morte e morte de cruz. Na minha primeira participação, o Espírito Santo inspirou-me para falar-lhes sobre o Getsemane. Aqueles que estiveram aqui foram tremendamente tocados pela palavra do Senhor. Fizemos uma pergunta: por que o Getsemane? Extraindo do próprio texto, o Espírito Santo deu algumas respostas ao coração da igreja. Foi uma noite impactante. Saímos do Getsemane e ontem permeamos pelo pretório. Mostramos aos irmãos que depois que Jesus rompe o Getsemane, dali em diante ele vai muito firme para o Calvário. Mostrei aos irmãos que o pretório não foi capaz de paralisá-lo. Ele passou por 6 julgamentos. 3 foi de ordem religiosa, 3 foi de ordem civil. E tudo que os homens fizeram naquela noite, naquela madrugada, foi ilegal. Mostrei aos irmãos a resposta que Jesus deu a Pilatos. Pilatos, de uma forma ousada, olha para Jesus e diz: você não sabe que eu tenho poder de te absolver ou te condenar? Jesus olha para os seus olhos e parece que eu estou vendo ele dizendo: nenhum poder você teria, sem antes o céu não tivesse dado. Jesus estava nas entrelinhas dizendo que a fase era desconfortável, mas era o Pai quem estava permitindo tudo aquilo, e quem estava no controle não era Pilatos, não era Herodes, não era Anás, não era Caifás, não era nenhum daqueles homens, mas era o próprio Deus. Jesus estava ensinando que a vida é feita de fases, e fases não se pula, se vive. Nós saímos de dentro do pretório e eu mostrei aos irmãos que Jesus foi condenado de forma inocente. Ele não cometeu crime algum. O próprio Pilatos, se você olhar para o contexto imediato, você vai ver por pelo menos 3 vezes, deixando muito claro que Jesus era inocente. Todavia, tudo fazia parte do kit, tudo fazia parte da planta. Era o plano da redenção que estava estabelecido,
E Cristo Jesus tinha que passar por todos aqueles momentos. Saímos do pretório, mostramos aos irmãos que Jesus viveu aquele flagelo, teve as suas vestes rasgadas, sentiu o peso da azorrague nas suas costas, sentiu o esbofetear dos homens que estavam ali em tom de zombaria, cuspindo nele, zombando dele. Ele sentiu a coroa de espinho que teceram e colocaram na sua cabeça. Tudo que o inferno queria era que Jesus abrisse a sua boca, blasfemasse, para que o plano da redenção fosse falido. Só que Jesus suportou tudo. Sangrou dos pés ao alto da sua cabeça. Todavia foi firme. Tão firme que João 19:17, o texto diz que depois de ter apanhado muito, pegou a sua cruz, colocou nas suas costas e partiu para o lugar chamado Gólgota. Isso me confronta, porque eu não estou falando de um homem que estava em boas condições, física, emocional, espiritual. Ele é um homem de dores, qual profetizou o profeta Isaías no capítulo 53. Estou falando de um homem que passou a noite toda sem dormir. Falando de um homem que a última refeição dele foi na ceia passada. Estou falando de um homem que teve que romper muitas coisas naquela madrugada. Eu mostrei aos irmãos aqui no sábado que, por mais habilidade que os evangelistas tinham para narrar a história, nenhum deles foram capazes de descrever de forma cirúrgica o que o nosso Jesus passou naquela madrugada. O que me chama a atenção é que mesmo todo machucado, ele tem a sua cruz nas suas costas e ele está a caminho do Gólgota. Terminamos no Gólgota, mas mostramos para os irmãos também que na via dolorosa ele caía, se levantava, caía. Um homem que não estava no script, mas que foi um elemento surpresa da parte de Deus, entrou no cenário. Estou falando de Simão Cirineu. Mostrei aos irmãos que na verdade a planta original, ou quem deveria estar ali, era um outro Simão, o Pedro. Porque foi o Simão Pedro quem tinha dito: estamos juntos. Se a sua cabeça rolar, a minha também rola. Se o senhor morrer, também eu morro. Mas negou Jesus, e por falta de um Simão, Deus levantou outro. Vou repetir: em falta de um Simão, Deus levantou outro. Porque não vai faltar Simão para te ajudar. Não, você não deu glória a Deus porque não quis agora. Eu vou repetir: não vai faltar Simão para te ajudar. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado. Diga: não vai faltar Simão para te ajudar. O Simão Pedro abandona, mas o Simão Cirineu estava ali. Ele coloca os seus ombros por debaixo da cruz. Jesus chega no Gólgota. A cruz é levantada. Jesus, no alto da cruz, libera as suas últimas palavras. São 7. Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para o ladrão da direita e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi em direção da Maria, e ele disse: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. A quarta expressão foi Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? A quinta, tenho sede. A sexta, e agora é para cortar Blumenau, tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Colossenses 2,14, Paulo diz que neste momento a cédula que foi posta contra nós foi riscada. Os nossos pecados foram cravados na cruz. E agora, se não der glória a Deus, está ruim, porque a última palavra foi Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
E eu tenho duas informações aqui. Por quê, pastor? Porque a primeira é esta: a última palavra foi Pai. Ele sempre se esforçou para mostrar Deus como seu Pai. Você que conhece o Evangelho sabe o quanto ele sofreu por causa disso. Só que no ambiente de maior dor que ele está vivendo, o texto está gritando para nós: o meu Deus também é meu Pai. E como Deus, ele pode até se distanciar, mas como Pai, ele me carrega no colo. A segunda informação é que ele venceu a morte. E aí, se não der glória a Deus agora, está mal, porque isso daqui é uma doutrina e pesada, bíblica. Não é a morte quem vence ele, é ele quem vence a morte. A morte é consequência do pecado. E como que a morte vai vencer a Jesus se Jesus nunca pecou? Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Romanos capítulo 5. Foi através do pecado que a morte veio, e a morte é consequência do pecado, e o salário do pecado é a morte. Jesus foi tentado em tudo e em todas as coisas, porém não pecou. Escute isso daqui: um Cristo que não tivesse vencido a morte jamais seria capaz de salvar toda a humanidade. A morte arrodeou o Calvário, matou o homem que estava na cruz da esquerda, matou o homem que estava na cruz da direita, mas quando chegou para matar a Jesus, chegou atrasada. Jesus já tinha entregado ao Pai o seu Espírito. Oh, glória a Deus! Isso daqui me empolga, me perdoe a simplicidade. Por quê, pastor? Porque está escrito que Pilatos deu uma ordem para acelerar o processo da morte e foi quebrando as pernas dos crucificados. Mas como vai tocar nas pernas de Jesus se tinha uma profecia para se cumprir do Salmo 34 e o verso 20: nenhum dos seus ossos será quebrado. Oh, meu Deus do céu, vou liberar a palavra para quem tem glória na boca. O diabo está tentando tocar nas pernas da igreja já faz mais de 2000 anos. Não teve sucesso até agora e não terá até que Jesus venha. Porque ninguém pode parar a marcha desta igreja. Só quem pode levantar a mão e abrir a boca para dar glória a Deus. Faça isso com alegria agora. Ninguém toca nas pernas de Jesus. Jesus está no contexto do Calvário, mas o contexto do Calvário também é lugar de profecia se cumprir. Eu não sei se você está entendendo, mas deixa eu simplificar isso daqui. Deus não depende do ambiente que você está vivendo para cumprir profecia. E se não marcar nada do que eu vou pregar hoje, não é o ambiente quem faz a Deus, é Deus quem faz o ambiente. Eu sinto que eu estou pregando para gente que está vivendo a maior dor da sua história, mas o céu já está gritando na minha boca: eu escolhi esse ambiente para cumprir algumas promessas. Tanto é que o texto vai dizer que alguém veio para provar que ele estava morto, pegaram uma lança, perfuraram uma das partes do seu corpo. Isso daqui é profecia se cumprindo. É Zacarias 12:10. Porque o texto diz que ele seria transpassado. O que eu estou tentando te dizer é que quem está no controle de tudo é Deus. Pastor, mas está difícil. É Deus que está no controle de tudo. Pastor, mas quanto eu mais oro, pior. É Deus que está no controle de tudo. Pastor, quanto mais consagra, em vez das coisas andar, está tudo indo de mal a pior. Deus está no controle de tudo. Eu sinto que eu estou pregando para gente que entrou aqui nesta noite. Você não veio ouvir a voz de Deus? Então deixa eu dar lugar para o Senhor. Porque eu sinto a palavra da ciência na minha boca. E Deus já está falando com alguém aqui. Alguém que parece que está num culto como esse, e por mais força que faz para dar glória, o glória não vem, o aleluia não vem. E não é porque você é crente frigobar, não é porque você é crente picolé, não é porque você é crente geladeira, não é nada disso. É que não existe crente super-homem mesmo, não existe crente Mulher Maravilha mesmo. Mas o céu resolveu abrir a porta do céu e trazer uma palavra para alguém aqui no encerramento desta festa. E qual é a palavra, pastor? Se prepara. Se prepara, porque a tua história não acaba pendurada em um madeiro. Eu tenho algo sobrenatural para fazer depois de tudo isso. Oh glória, o que a igreja odierna precisa entender é que não existe glória sem cruz. Não existe trono sem Calvário. Não existe exaltação sem antes passar pelo processo da humilhação.
Se não marcar nada do que eu vou pregar, marca só essa frase, que eu vou embora para São Paulo amanhã no lucro. Qual é a frase, pastor? Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. A rejeição é a plataforma que te levará à exaltação. A W. Tozer escreveu que quanto mais Deus usa, mais Deus esmaga. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas fala alguma coisa. João Calvino, e é claro, eu não estou falando do cerne da sua doutrina, mas eu estou falando de uma frase que chama atenção. E ele escreveu que antes de Deus honrar, primeiro Deus fere. E eu corroboro com isso. Por quê, pastor? Porque o próprio Cristo foi ferido. Eu terminei a mensagem ontem dizendo aos irmãos que a cruz ficou no Gólgota. E o que acompanhou ele a partir de agora foram as marcas. Ninguém que está em evidência hoje está por estar. Só está porque tem uma história de sofrimento escrita no passado. Eu tenho dificuldade de falar de fulano, ciclano, Beltrano. Eu não sei o que essa pessoa já passou para chegar até aqui. Nós não temos ideia de quantas lágrimas foram derramadas. Eu estava sentado ali sendo ministrado pelo Nani, e eu estava tentando dimensificar por dentro destas paredes sangue que de repente alguém derramou, mexendo cimento, construindo. A gente não tem ideia do preço que as pessoas já pagaram para chegar aonde estão. Eu estou pregando para alguém que a cruz está pesada e pensou em desistir. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: aguenta. A cruz fica, as marcas te acompanham. É com as marcas que ele prega para Tomé. Ele deu aula de teologia para os discípulos no caminho de Emaús, e eles não sabiam que era Jesus. Jesus levantou o pão, irmã Silmara. Jesus levantou o pão e deu graça. Alguém bateu os olhos e disse: é ele. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão ter dificuldade de te honrar depois disso, mas vão ter que reconhecer: ela tem marca, ele tem marca. Hoje eu faço parte da diretoria da nossa igreja na cidade de Osasco. E eu estava pregando em Abreu e Lima, num grande congresso de adolescentes, quando eu recebi o telefonema do meu pastor presidente, me parabenizando. E eu falei: pastor, o senhor está me parabenizando por tudo que Deus fez aqui hoje, porque eu preguei à tarde e à noite pela misericórdia do Senhor. Jesus batizou mais de 100 vidas com o Espírito Santo naquele dia. E eu liguei, e ele falou comigo, e ele ligou para mim. Eu falei: pastor, o senhor está me parabenizando porque o senhor viu o que Deus fez aqui? O senhor assistiu? Ele falou: não, meu filho, eu estou te parabenizando porque hoje eu dei posse na nova diretoria da igreja, e o irmão agora é um dos membros da diretoria. Mas eu falei: pastor, não combina, eu sou itinerante, pastor. Ele falou: irmão, fica quieto que eu sou o pastor da igreja. Segundo, Deus mandou eu fazer isso, porque nessa cidade o diabo tentou te matar, mas agora é ele que saia fora, porque nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Não, você não está entendendo. Eu passei por 14 casas de favor, irmã, dentro da cidade de Osasco. Eu cheguei a dormir dentro de velório. Eu cheguei a passar fome, as pessoas diziam: é fogo de palha, vai quebrar casamento, vai voltar para as drogas, vai morrer com o nariz cheio de cocaína, vai morrer com o nariz cheio de vai morrer com maconha na boca. O diabo perdeu pelo poder do nome do Senhor Jesus. O que eu estou tentando te dizer é que é na terra da tua aflição que Deus vai te levantar. Posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui? Então pega na mão de alguém que está do teu lado com carinho, e se não tiver à vontade, fique tranquilo. Eu não quero te coagir a nada, eu não faltei na lição da ética. Mas se você sentir isso daí pelo Espírito, pega na mão de alguém e diga para ele: aguenta mais um pouquinho. Diga para ele: aguenta, aguenta, aguenta firme, porque tudo que o diabo quer é que alguém desista aqui. Tudo que Satanás quer é que você chute o pau da barraca, jogue tudo para cima. E eu estou olhando daqui de cima, eu estou vendo gente chorar. Chora mesmo, porque Deus marcou o encerramento desta festa para levantar a tua cabeça outra vez. Não estou entendendo, pastor. Não é a morte quem vence ele, ele vence a morte.
Ele consumou a sua missão. E agora é para dar glória a Deus, irmão, com muita alegria. Sabe por quê? Porque quando Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, a morte foi vencida, o pecado foi vencido, Satanás foi vencido. Tiraram o corpo dele da cruz. Se lembra de ontem? Era aqui que eu queria dar o start da mensagem de hoje à noite. Porque dois discípulos que até então não haviam aparecido são introduzidos no cenário da história. Um se chama José, mais conhecido como de Arimateia, e o outro se chama Nicodemos. Quem conhece o contexto sabe que esses homens aqui não haviam aparecido até então. Nicodemos é a terceira vez que está aparecendo, mas de forma mais relevante, já no exercício da sua chamada, é aqui. O José de Arimateia, que é senador, se assentava em uma daquelas cadeiras turvas que compõem o Sinédrio, vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus. E a expressão aqui no versículo 38, quando ele se refere ao corpo de Jesus, em língua grega é soma. O Pilatos também se refere ao corpo de Jesus, e a palavra em língua grega é pitoma. Qual a diferença, pastor? Soma, amplitude, completude, perfeito, corpo inteiro. O Pilatos usa pitoma, que é carcaça. Enquanto o Pilatos está vendo uma carcaça, o José de Arimateia está vendo o pão vivo que desceu do céu. Ele pede o corpo de Jesus, prepara lençol fino e limpo, prepara o sepulcro. O Nicodemos entra com 100 libras de mirra misturada com aloés. Isso daqui é muito lindo, sabe por quê? Porque a vida de Jesus começou com mirra e terminou com mirra. Vou repetir, a vida de Jesus começou com mirra e terminou com mirra. Pastor, o que é mirra? Unção, irmão. Unção, a diferença é que começou com pouca mirra, mas terminou com muita mirra. Deixa eu tentar simplificar isso daqui e aplicar para alguém. Começou com pouca, mas terminou com muita. Tem gente dizendo assim, ó, começou bem, mas vai terminar mal. O que eles não sabem é que o fim das coisas é melhor do que o começo. Tem uma unção maior reservada para o final. A glória de Deus está vindo aí com muita força. Quem pensou que você começou bem a terminar quebrado, vai ter que saber que isso daí não é fogo de palha, mas que a unção que está na sua vida é verdadeira. E sepultam a Jesus. Se eu fosse trabalhar isso daqui no contexto cultural, tinha uma outra mensagem para pregar, porque fizeram a obra pela metade. A cultura dos judeus pregava que era um período de 7 horas para preparar o corpo do defunto para o sepultamento. Nós fôssemos falar de todo o processo aqui na ordem, leva tempo. Só que os homens fizeram tudo muito rápido. Por quê, pastor? Porque Jesus morreu no pôr do sol da sexta-feira. Estava acabando a sexta-feira, o sábado para os judeus é santo. Dentro daquele contexto, o contexto imediato era mais relevante ainda, porque era o contexto da Páscoa. Quem conhece sabe. Pegaram o corpo de Jesus, colocaram ele dentro do sepulcro. Mateus capítulo 27, versículo 60, o texto diz que fecharam o sepulcro, rolaram uma pedra, foram embora. As mulheres, as Marias, estavam lá. E o texto diz que elas estavam de frente do sepulcro para ver aonde haveriam de sepultar o mestre. Elas estão assistindo tudo aquilo. Eu posso falar uma verdade para vocês? Essas mulheres são especiais. São, pastor? São. Elas começaram com Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 55, o texto diz que elas acompanham a Jesus desde a Galileia. Lucas capítulo 8, versículos 1, 2, 3 e 4, o texto diz que elas viajavam com Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, Jesus pregando o evangelho. E tem mais. Enquanto discípulos davam despesa, as Marias pegavam uma mão, colocavam dentro da bolsa e patrocinavam o ministério. As Marias, deu glória a Deus aí agora. O que eu estou tentando te dizer é que elas estavam no começo, estão no meio, estão no fim. Quer ver? Lucas capítulo 23, versículo 49, o texto diz que elas estão à distância, mas estão vendo todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Estavam na vida, estavam na morte, estavam no começo, no meio, estão no fim. São as primeiras a chegar no sepultamento e são as últimas a saírem. E agora, se não der glória a Deus, está ruim. Por quê, pastor? Porque o sábado do silêncio acaba. O domingo de manhã chega. Aleluia. Vou repetir, o domingo de manhã chega. Para quem gosta de Bíblia, a título de informação, leia depois. Mateus 28, 1. João 21. Marcos capítulo 16, versículo 1. Lucas capítulo 24, versículo 1. Leia.
E você vai ver que ambos os evangelistas dizem que ainda estava muito cedo. Alguns usam a expressão, ainda estava muito escuro. Eu acho linda a expressão do texto, lá vem as Marias. Marcos 16 diz que elas compraram especiarias. Lucas diz que elas haviam preparado. Elas estão a caminho do sepulcro e elas estão com o coração grato. Elas querem fazer uma última homenagem, sabe por quê? Porque todas elas, um momento da vida delas, um dia se encontrou com Jesus e teve a vida transformada. Elas sabem que tudo que elas fizessem naquela manhã não traria a vida de volta para Ele, mas o coração delas é mais ou menos isso. É isso aqui, ó. Independente de qualquer coisa, eu vou fazer uma última homenagem. Quem está entendendo isso daqui? Isso daqui está falando de adoração incondicional. Até porque, deixa eu confrontar a sua alma e confrontar a minha alma aqui também. Tudo que o José de Arimateia está fazendo, tudo que o Nicodemos está fazendo, tudo que aquelas mulheres estão fazendo, está fazendo por um Jesus que está morto. Morto não pode retribuir o bem que eu faço para ele. Isso daqui está falando de uma adoração incondicional, independente do retorno, independente da retribuição. Eles estão dizendo assim, ó, eu vou fazer alguma coisa. Jesus não está multiplicando pão e peixe. Jesus não está andando sobre as águas. Eles não são desses tipos de crentes modernos que só faz se Deus abrir a porta, se fazer alguma coisa. Não. E o interessante é que enquanto elas estão a caminho do sepultamento, inclusive, eu preciso abrir um parênteses para dizer da coragem delas, porque elas estão indo no território do inimigo. Tem soldados fazendo a guarda lá. Elas estão se arriscando. Só que o que é interessante é que no versículo 3 de Marcos 16 há uma conferência entre elas. E parece que eu estou vendo uma olhando para a outra e dizendo assim, e a pedra? Quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra? Quem vai arrancar a pedra? Só que elas estão preocupadas como vão fazer quando chegar lá. Agora é para dar glória a Deus com a palavra, gente. Porque Mateus 28, versículo 2, o texto diz que o céu se abriu. O anjo do Senhor desceu. Eu vou usar a expressão do texto. O texto diz assim, ó, e descendo um anjo do céu, chegou removendo a pedra. Chegou removendo a pedra. Segura que lá vai. Enquanto você está preocupado como fazer quando chegar lá, Deus está dizendo, já está feito. Você está aqui e o anjo já está trabalhando lá. Para você é impossível remover essa pedra, mas o céu está dizendo, eu já mexi. Quem acredita que Deus está falando na minha boca aqui? Isso daqui não é fruto do meu emocionalismo, é o espírito de profecia testificando no meu espírito. Estou mexendo em computadores enquanto você está aqui. Estou quebrando o sistema, estou mexendo em protocolos. Se for necessário, eu vou tirar a noite de sono de alguém. Não vai ter vergonha. Antes de você chegar lá, você vai saber que eu já trabalhei. Terramachura Mahaya. Levante a mão para o céu em nome de Jesus, porque eu estou sentindo uma unção profética aqui agora. O céu está se movendo ao favor de alguém que está aqui hoje. Eu vou te dar 30 segundos para você encher essa casa de glória a Deus agora. E enquanto você glorifica a Deus, eu estou sentindo que o céu está trabalhando. Deus está se movendo em favor de alguém que está me ouvindo aqui na galeria, na nave da igreja, no púlpito. O Espírito de Deus está dizendo, você está preocupado como vai fazer? Pode dar glória, porque eu já fiz, assim diz o Senhor. Deus está fazendo. Agora pega essa. Por quê, pastor? Porque quando o texto diz que o anjo removeu a pedra, removeu. Outra versão diz revolveu. Removeu, revolveu. Não é afastou, é tirar completamente. No original dá a ideia de que não sobrou nem canaleta para contar a história. Deixa eu dar uma informação aqui cultural. Por quê, pastor? Porque essa pedra, segundo Joseph McDowell, no seu livro As Evidências da Ressurreição, ele diz que essa pedra pesava cerca de 2 toneladas. Era muita gente que tinha que fazer muita força para arrancar aquela pedra daquele túmulo. Para fechar, uma pessoa resolveria o problema. Por quê, pastor? Porque estava num declive. Era muito simples, era só fazer uma força e a gravidade fazia o resto. Só que tem uma coisa aqui. O que, pastor? O que um homem fechou. O que um homem fechou, e segundo a história, entre 10 a 15 homens deveria abrir, um anjo só resolveu o problema.
Você não está entendendo? Escuta isso daqui. Quem fechou é de baixo, mas quem vai abrir está vindo de cima. Quem fechou manda embaixo, mas quem vai abrir manda em cima, manda embaixo, manda em qualquer lugar. Eu não sei se você está entendendo isso daqui, mas quem está chegando para resolver. E eu vou liberar aqui o coração da nossa fé. Agora é o coração da nossa fé. Qual é a palavra, pastor? O sepulcro do meu Jesus foi o único sepulcro que não foi aberto de fora para dentro. A expressão removeu no texto dá a ideia de que o sepulcro foi aberto de dentro para fora. De dentro para fora. Por quê, pastor? Porque tem gente do lado de fora fazendo a guarda e dizendo: cadê o pregadorzão? Cadê o homem que arrebatou a multidão por onde passou? Cadê o homem que multiplicou pão em peixe? Cadê o homem que curou cego? Cadê o homem que levantou paralítico? Está aí dentro, não sai mais daí. O que o inferno não sabia era que o anjo já estava lá dentro. Deus já estava trabalhando. Escuta, eu vou fechar a conta aqui, porque o horário está indo embora e eu preciso entregar a profecia para alguém. Qual é a palavra, pastor? Desde sábado eu estou pregando para alguém que enfrentou o Getsemane, enfrentou a sexta-feira da cruz, enfrentou o sábado do silêncio. Só que Deus mandou eu anunciar no encerramento dessa festa: chegou a hora de se levantar de novo. Chegou a hora de ressurreição. Chegou a hora de colocar de pé a sua chamada novamente. Chegou a hora de sair daqui para voltar a pregar, voltar a cantar. Deus marcou o encerramento desta festa para dar uma bezetacil de ânimo em alguém aqui. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, meus irmãos. Jesus está vivo. E isso daqui eu vou repetir até você entender agora. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Oh, glória a Jesus. É profético. É profético. Bate na mão de duas pessoas e diga assim: ó, o nosso Cristo vive. Nossa chamada está viva. Ministério está vivo. Família está vivo. Casamento está vivo. Estou pregando para alguém que os sonhos estão vivos. Tudo que o diabo queria era matar, sepultar, enterrar. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você sai dessa festa mais vivo do que nunca. Glória a Jesus. Estou ouvindo a voz do meu Deus aqui. Levante a mão e glorifica ao Senhor, porque assim diz o Senhor na minha boca: a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Oh, glória a Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. A glória de Deus vai ser maior do que a primeira. Deus está descendo com algo aqui. Cristo está vivo. Ele venceu a morte. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, os teus aguilhões? Jesus venceu a morte. Venceu, pastor? Venceu. E aí? E aí que Jesus ressuscita. As Marias chegam lá, a pedra está removida. Entram para dentro do sepulcro, um varão de branco. Qual é a palavra? Está procurando no lugar errado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou. A história da Páscoa não acaba no funeral. O sepulcro está vazio. É onde está fundamentada a nossa fé, o nosso credo. Toda a nossa teologia é fundamentada aqui. O sepulcro vazio é a pedra de esquina da qual falou o apóstolo. É o berço do cristianismo. Pastor Peter, é o berço do cristianismo. E aí só vai dar glória quem está comigo na Bíblia aqui agora. Sabe por quê? Se Jesus não houvesse ressuscitado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, em vão seria a nossa pregação. Em vão seria a nossa fé. E aí eu incremento sem forçar o texto. Por quê, pastor? Os nossos pecados não seriam perdoados. Nós seríamos os mais infelizes dos homens. Não teria nenhum outro motivo para estarmos aqui hoje à noite.
Nós não estamos adorando um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Nós estamos adorando um Cristo que esteve morto. Mas agora está vivo. Foi ele quem pregou Apocalipse 1,18. Eu vivo para todo sempre. Olha, para a gente acordar Blumenau, gente, sabe por quê? Porque nem a morte dele, nem a ressurreição foi um acidente ou uma surpresa. Foi segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Só lê o texto, está aqui. E aí, pastor? E aí que a ressurreição de Jesus é um fato. Sério, pastor? Versículo 20 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. O texto começa assim, ó: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e por isso foi feito primogênito dentre os que dormem. Eu gosto da expressão fato. Tem uma outra tradução que diz agora. Eu gosto de fato. Por quê, pastor? Porque a ressurreição de Jesus é um fato. Fato psicológico, fato sociológico, fato histórico. Psicológico, pastor? Sim. Jesus morreu, os discípulos foram para dentro da casa, fechou a porta e ficaram com medo, recuaram. Pode ler. Jesus ressuscita, vai atrás deles. Só que tem uma coisa que eu preciso falar para os irmãos. Quem quer ouvir, dá um glória a Deus aqui. Jesus entrou na casa e a porta estava fechada. A pergunta que não quer calar é: por onde que ele passou? Deixa eu parafrasear aqui. Eu acredito que a pedra só saiu do sepulcro para alguém entrar. Não foi nem para Jesus sair. Você acha que pedra ia segurar o corpo glorificado do nosso Cristo lá dentro? Prova disso é a Bíblia, na sua amplitude, se confirmando. Por quê? Porque a porta fechada, Jesus entrou. Ele está num corpo glorificado, ele se transfigura. E sabe qual foi a primeira palavra dele? Paz seja convosco. Porque a porta pode estar fechada, mas se tiver Jesus, não vai faltar paz. É um fato psicológico. Por quê, pastor? Porque a partir dali os discípulos se encorajaram novamente. Tu entendi, pastor? É impossível uma igreja que acredita num Cristo ressurreto e fica na defensiva, com medo. Não tem como. Prova disso é que em Atos capítulos 3, 4, 5, pode ler. Você vai ver que eles eram presos e o texto diz que eles se alegravam. Porque é um fato psicológico, é um fato sociológico. Sabe por quê? Porque nações, tribos, línguas, povos já foram alcançados através dessa verdade. Estamos aqui hoje. É um fato histórico. Sabe por quê? Porque nos primeiros 4 séculos da história da igreja, muita gente morreu por causa dessa verdade. Sabia disso? Sabia que gente tiveram seus corpos transvestidos de vestes de animais, foram lançados dentro de arenas, foram destroçados. Outros tiveram seus corpos queimados e foram lançados pelas estradas escuras para iluminar a escuridão da noite. Outros foram cerrados no meio, perderam a cabeça. Pedro, vieram crucificá-lo. A palavra dele foi esta: não sou digno de morrer igual ao meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Ninguém ia morrer por causa de uma mentira. Isso é um fato histórico. Tão histórico que Atos capítulo 1, versículo 3, o texto diz que depois de Jesus ter padecido, se apresentou vivo, com infalíveis provas. Isso é tão fato histórico que a primeira pessoa que viu Jesus foi Maria. E sabe por que Maria? Porque Jesus está resolvendo um problema do Éden. Está resolvendo um problema do Éden, pastor? Tá. Por quê? Porque lá no Éden foi através de uma mulher, de um jardineiro. Se lembra do jardineiro? Se lembra da mulher? Se lembra de onde saiu a pior notícia que o mundo tinha ouvido até então? Jesus está dentro do jardim, sendo confundido como jardineiro, e tudo isso daqui é propósito. É por isso que depois ele facilita a coisa para Maria e diz, e chama ela pelo nome, Maria. Aí a ovelha conhece a voz do seu pastor, e aí ela toma a palavra e diz, Raboni. Aí Jesus se apresenta, e você conhece o texto, e é através de Maria que a mensagem vai se espalhar. Jesus diz para ela, vai lá e avisa para os meus irmãos que eu estou vivo. Por quê, pastor?
Porque o problema do jardim do Éden foi resolvido lá no jardim do túmulo. O que o diabo quebrou lá atrás, Jesus resolve hoje. Segura aí. Por quê, pastor? Porque ele aparece para Pedro, depois aparece para 7 dos apóstolos que estavam às margens do mar da Galileia, depois aparece para os apóstolos sem Tomé, depois aparece para os apóstolos com Tomé, depois aparece para cerca de 500 irmãos, dos quais Paulo diz que ainda muitos estavam vivos. Paulo estava ensinando o seguinte: não está acreditando no que eu estou falando não? Bate na porta daquele dali, ó. Ele vai falar para você, ele é testemunha vivo, ele sabe, ele vai testificar. Você está entendendo? Olhe para cá. Por quê, pastor? Porque Jesus aparece para Filipe, aparece para Paulo, aparece para João na ilha de Patmos. E agora, segura. Por quê, pastor? A gente já vai orar, mas eu preciso falar isso daqui. Ele aparece para 11 antes de ser assunto aos céus. E aí Lucas 24, 49, o texto que a gente leu alguns minutos atrás, você lembra? É ele dizendo assim, ó, é as últimas palavras dele: ficai, ficai, ficai em Jerusalém. Eu estou indo, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em João 16:7 ele tinha dito que o Espírito Santo só desceria quando ele subisse. Se lembra do texto? Ele deixou muito claro que há uma condicional: o Espírito desce, mas antes eu subo, porque sou eu quem vou enviar eles. Está chegando a hora da promessa se cumprir. Eita, queimou aqui agora. Está chegando a hora da promessa se cumprir. Só que tem uma ordem: qual? Ficai em Jerusalém. Se não marcar nada, marca só isso, porque eu estou fazendo todo esse arrodeio só para entregar isso. Qual é a palavra, pastor? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Se você não percebeu, no texto tem 2 ambientes. Primeiro, geográfico, Jerusalém. Segundo ambiente, espiritual, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você parou para pensar, ambos estão correlacionados. Observe que não existe ambiente espiritual sem ambiente geográfico. Jesus deu um endereço, sim ou não? Jesus disse: ficai em Jerusalém. Por quê, pastor? Porque é aqui que eu vou cumprir a promessa. É em Jerusalém que o poder vai descer. E aí só vai dar glória agora quem está pegando isso daqui. Por quê, pastor? Porque Jesus estabeleceu um endereço. Não é fora do endereço que Jesus estabeleceu para você ficar que a promessa vai se cumprir. O espiritual vai se manifestar, mas tem um endereço físico. Eu acho que não vai sair glória a Deus agora, e quem sabe não é nem para vocês aqui, é para alguém que está me assistindo através da internet. Por quê, pastor? Porque tem gente que quer receber poder de Deus, mas não conhece nem o endereço da sua igreja, não sabe onde congrega, não tem pastor, não tem endereço, não tem uma referência. Tem um endereço aqui. Jesus falou: ficar em Jerusalém. Os 2 discípulos estão indo para Emaús, Jesus foi atrás dele. Por quê, pastor? Geograficamente é cerca de 12 quilômetros, 10 a 12 quilômetros. Será que o poder que desceria em Jerusalém não poderia atingir lá em Emaús? Só que ele estabeleceu um endereço, e não é em Emaús, é aqui, ó. Ficai em Jerusalém. Eu estou pregando para alguém que pensou em sair. Jerusalém está tenso, e tudo que o diabo está dizendo é: vai embora. Só que Deus está falando na minha boca: não saia da posição que eu estabeleci para você ficar. É resposta de Deus para alguém aqui, porque eu estou ouvindo a voz do meu Senhor através da palavra, e Ele está dizendo que está cortando o laço agora, porque tinha gente já com a arma preparada, com as malas preparadas para ir embora, e Deus está dizendo: não saia. O inimigo está dizendo: vai embora. Deus está dizendo: fica. Por que Jesus deu a palavra no imperativo, pastor? Não é opcional, é ficar, é imperativo isso daqui. Por quê, pastor? Porque Jesus sabe que se os discípulos ficassem lá vão ter, a maioria deles vivia no norte, na Galileia, eram pescadores, iam voltar para a pescaria, iam voltar para os braços dos familiares. Só que o Senhor está dizendo: fica, aguenta, o momento é tenso, não é dos melhores. Jerusalém está debaixo de uma tensão. Você sabe aonde Deus está falando com você aqui agora? O céu parou tudo para trazer uma resposta para alguém. Fica, não sai, não vai embora.
Está chegando a hora da promessa se cumprir. Tanto é que Jesus é assunto aos céus. Atos capítulo 1, versículo 8, depois de ter dado um mapa missionário. Verso 9, ele sobe. No 10, ele é ocultado pelo primeiro céu, que é o céu das nuvens. Passa pelo segundo céu, que é o céu estrelar, o céu atmosférico. Vai se aproximando do terceiro céu, alguém não o reconhece. Vai se cumprir a profecia do Salmo 24, a partir do verso 7. Abriu os portões de Jerusalém, porque aí vem o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Oh meu Deus, e nós poderíamos citar todo o Salmo 24 a partir do verso 7 aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que os discípulos que estão em Betânia voltam para Jerusalém. Atos 1:13, eles sobem para o cenáculo. Versículo 14, eles vão orar. São 10 dias de oração, e parece que eu estou ouvindo a oração deles. Manda o Espírito Santo. Segundo dia, manda o Espírito Santo. Terceiro dia, manda o Espírito Santo. Quarto dia, manda o Espírito Santo. Já tem alguém dando glória a Deus aqui? Se a banda já puder se aproximar, nós já vamos louvar com Nani aqui, já vamos orar no nome de Jesus. Mas sexto dia, manda o Espírito Santo. Sétimo dia, manda o Espírito Santo. Oitavo dia, manda o Espírito Santo. Parece que eu estou vendo o nono dia, e o diabo, quem sabe, está dizendo: já está orando há tanto tempo e não aconteceu nada até agora. Para, está feio. Só que o 10º dia, manda o Espírito Santo. E aí só vai dar glória quem está ligado. Por quê, pastor? Porque chegou o 10º dia. Demônios, quem sabe, estão endemoniados, dizendo assim: ó, vai desistir. Só que eles oram mais uma vez, cerca de 9 horas da manhã. E aí os pentecostais vai dar glória agora. Por quê, pastor? De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu vou entregar uma mensagem para alguém aqui. E qual é a palavra, pastor? Pegue na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: fica firme, porque a promessa vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Não largue mais a mão dele, em nome de Jesus, porque eu estou sentindo o céu aberto em cima das nossas cabeças. Você tem coragem de levantar a mão desse crente para cima agora? Aleluia, 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 aleluia. Só quem acredita no que eu estou pregando aqui agora. Isso, eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas mesmo. Levante a tua voz em adoração aqui agora, enquanto a banda vem. Aumenta o barulho desse glória a Deus agora, porque tudo que o diabo queria era que você negociasse e saísse da posição que Deus estabeleceu para você ficar. Mas o céu te trouxe no encerramento dessa festa para dizer: eu te dou graça para permanecer, eu te ajudo a ficar. A bênção de Deus está mais perto de você do que você imagina. Quantos estão sentindo essa presença aqui? Levante a mão. Eu quero convidar a igreja que está completando 92 anos agora a encher essa casa de glória a Deus agora. Isso. Aumenta o barulho de glória. Sobe. Sobe. Sobe o nível do glória a Deus agora. Sobe. Sobe, porque o Espírito de Deus está aqui. Sobe. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Oh meu Deus, dá um sinal aqui agora, Jesus. Se é verdade que o Senhor está falando na minha boca, aonde tem uma mão levantada e glória de verdade, faz ele sentir a tua glória aqui agora. Já levantou o primeiro ali. Eu estou ouvindo cânticos espiritual aqui. Deus está colocando um novo cântico nos teus lábios.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós já vamos terminar, mas eu estou sentindo Deus aqui operando de uma forma sobrenatural. Quem acredita no que eu estou pregando aqui, levante as mãos e glorifique ao nome do Todo-Poderoso aqui agora. Nas galerias, aqui embaixo, toda noiva do Cordeiro, levante as mãos o mais alto que você puder. Oh, meu Deus do céu. Satanás está investindo pesado. Segura a voz. Satanás está investindo pesado no emocional dele. Mas hoje esse demônio caiu por terra, meu filho. Você percebeu que eu sou pregador da Bíblia, cara? Mas Deus me mostra Satanás investindo pesado para agir no lado esquerdo do teu corpo e neutralizar ele. Eu vi o inimigo da tua alma preparando uma cadeira de roda, e o segredo que estava em oculto era que tinha muita gente trabalhando no mundo espiritual para você não chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas eu vi uma obra de macumbaria sendo desfeita agora. Deus está quebrando uma maldição naquele lugar. A cadeira de roda está sendo queimada em nome de Jesus. E a parte esquerda do teu corpo está sendo guardada pelo Eterno. Enquanto eu estou tocando o teu corpo agora, o Espírito de Deus está te enchendo aqui hoje. Recebe em nome de Jesus, moço. Levante a mão toda noiva do Cordeiro agora. Levante as mãos para os céus agora. Eu oro, e quando eu terminar de orar, toda a igreja adora. Levante a mão e diga: Deus. Está abaixo, diga: Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: Deus, enquanto eu te glorifico, manda a tua glória aqui agora. Agora, 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 seja cheio do Espírito Santo. Seja tocado. Presidente, meu querido pai, com todo respeito à divisa que está sobre os teus ombros, os céus mandou eu dizer que vocês estão às portas do maior avivamento da história dessa igreja. Ele está liberando sobre este lugar uma nuvem de glória. E aonde tiver alguém que tem sensibilidade, vai receber um armamento espiritual pesado aqui agora. Tem coragem de abraçar quem está do teu lado agora? Abraça ele, vai. Abraça, abraça, abraça. Ele é barabacana, arabaia. Pega,
Pega. Pega. Seja cheio, 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 cheio. Receba. Vocês vão viver a maior colheita de almas de todos os tempos. Vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá. Quem veio adorar, joga a mão e abre a boca para adorar. Pega, pega. Se pedimos, meu Deus, Jesus virá. Santa Catarina de Jesus. Então cante, Pega, então grite, pega. então chame por ele. Seja cheio agora. Vai chover. Na galeria, receba, filho. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Quem nunca falou em línguas, seja batizado em nome de Jesus. Vai chover. Abra as comportas do céu. Pegou, pegou. Tenta segurar essa glória, vai. Tenta segurar, tenta segurar. Tá liberado, tá liberado. Tá liberado, é o encerramento da festa. Sobe, sobe, sobe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Receba autoridade, receba a graça, receba as variedades das línguas estranhas, dons de sabedoria, ciência. Você vai pregar com graça, com autoridade. Vai sair daqui para ganhar alma. Blumenau vai ficar pequena para a glória que Deus está mandando aí. Há uma prosperidade maior chegando. Eita, meu Deus do céu. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus.